A gente está falando de um assunto muito importante, que eu acho que você deve ir em casa estar refletindo bastante, né não? De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 10 milhões de brasileiros são surdos, o que equivale a 5% da população. Sendo que 2,7 milhões possuem surdez profunda, ou seja, eles não escutam absolutamente nada. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o otorrinolaringologista Dr. Rômulo Barros aqui no nosso Santa Receita. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Hoje o prazer é todo nosso. Hoje a gente está falando bastante sobre esse tema e eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é, como que a gente pode classificar uma pessoa surda. Na verdade, a surdez é uma dificuldade de você escutar os ruídos, não só a voz humana, mas os ruídos de segurança. Então, a nossa preocupação com a pessoa surda não é só a comunicação interpessoal, é também a preocupação com uma buzina de um automóvel, uma brecada de um carro, a casa pegando fogo, um incêndio, uma campainha, uma sirene. Então, a audição, como sendo um dos órgãos dos sentidos, ela te localiza dentro do seu espaço, do seu habitat, para te dar não só o poder da comunicação, como o poder de você dar segurança de eventos que podem ocorrer. Então, qualquer disfunção nessa área que a pessoa não escute adequadamente, vai trazer alterações ruins para a pessoa no convívio dentro da sociedade e dentro do ambiente que a cerca, né? E o deficiente auditivo? O deficiente auditivo é aquela pessoa que não consegue ter, não é que a audição é total, não é perda total, mas às vezes é uma perda moderada, leve, que já incomoda no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus afazeres. Então, o deficiente auditivo é aquela pessoa que não escuta o suficiente para desenvolver bem as suas funções cognitivas, suas funções de relacionamento dentro da sociedade. E existem tipos de surdez? Existe a surdez que o ouvido ele tem uma parte que conduz o som, o som ele é uma energia que se transmite pelo ar. No vácuo não tem som. Não sei se você lembra daquela... É um tipo de um enfeite de mesa que você bate uma bolinha, outra... Sim. Lembra? Então, o som anda assim no som. Uma molécula recebe a vibração e ela bate na outra, a outra bate na seguinte, e assim vai andando até chegar na membrana do tímpano, onde ela vibra, faz vibrar a cadeia de ossículos. E essa cadeia de ossículos chega ao ouvido interno dentro de uma onda sonora que vai ser analisada pelos nervos auditivos. Então, essa onda sonora é uma onda líquida. Então, dessa fase do estímulo mecânico, energia mecânica, a partir do momento que ela atinge o nervo, ela se transforma em energia elétrica. Então, o ouvido nada mais é do que um microfone de cada lado. Ele pega a energia mecânica e transmite pelo cabo, né, pelo nervo, até o cérebro. A gente não escuta no ouvido, a gente escuta no cérebro. O ouvido apenas leva essa energia até o cérebro, onde ele é decodificado e interpretado. Quando a gente nasce, a gente tem o nosso primeiro exame ali, né? Um dos primeiros exames. Queria que o senhor falasse da importância dele, se é possível a gente prevenir ou saber algo antes. É muito importante, a gente faz o teste da orelhinha. Para você ter uma ideia, o teste do pezinho, que é muito famoso, eles são para alterações várias hoje, mas começou com alterações de tireoide. E esse é um problema que afeta 1 em cada 10 mil crianças. Agora, o ouvido afeta 1 em cada 1000 crianças. Então, a importância de você fazer o teste da orelhinha é muito importante porque devido à frequência. E outra coisa, o cérebro, nosso cérebro não dá conta de tudo que a gente precisa. Então, ele nasce com um espaço na região cortical do lobo temporal destinado à audição. Se esse espaço não for estimulado, outras funções do cérebro vão pegar aquele lugar. É igual as moças que não podem ver um armário que enche de roupa. Nunca acaba o armário das mulheres. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre abre o armário novo, vocês conseguem encher. Então, o cérebro é igualzinho uma dona de casa, que não pode ver armário. Então, ou seja, se tiver o espaço que é para audição, que não é estimulado, outras funções vão ocupar aquele espaço. Por isso é importante que seja um diagnóstico precoce, para que a gente precocemente consiga estimular o ouvido para que o cérebro seja capaz de receber
e guarde esse espaço no lobo temporal, que é no cérebro, para que a gente possa escutar. Se a criança for diagnosticada muito tarde, mesmo que a gente arrume o ouvido com cirurgia, com implante, alguma coisa qualquer, já não vai ter mais lugar no cérebro para receber essas informações. Então a importância do teste da orelhinha é fundamental para que a gente preserve, faça um diagnóstico precoce, trate precocemente e é que a gente possa ter uma capacidade futura da criança escutar adequadamente. Porque daí os estímulos que ela vai ter em casa também são importantes para que isso melhore, né, doutor? Não tenha dúvida, é isso mesmo. E a gente pode ficar surdo um tempo? A gente fala muito hoje, né? E a gente vê até as mães falando, menino, tira esse fone do ouvido, olha a altura disso. A gente Sim. pode causar isso também ao longo da vida, né? Sim, nós temos alguns casos, nós temos as otites, são aquelas dores de ouvido que vazam, né? Que supurativo, médio supurativa e tal. Então nós temos infecções de ouvido médio ou de ouvido externo que podem prejudicar o tímpano, a cadeia ossicular e a gente tem uma queda de audição. São as otites infecciosas e que algumas delas podem se tornar até tumorais. Esse é um tumor, não é câncer, mas é um tumor grave, que é o colisteatoma, que pode se formar no ouvido médio e destruir toda a região do ouvido médio, inclusive destruir a divisão que existe entre o ouvido e o cérebro, que é o vizinho de cima. Então ele fura a laje e leva pus lá para dentro. Você pode ter meningite, abscesso cerebral, pode até morrer por causa disso. Apesar do tumor ser benigno, né, no ponto de vista histológico. E nós temos aquelas outros problemas que são as viroses. Então, sarampo, catapora, problemas, cachumba, principalmente a cachumba. Ela pode afetar a parte interna do ouvido, no ouvido interno, e as células ciliadas responsáveis por receber a audição, esse impulso mecânico, elas morrem. E mesmo também remédios que são ototóxicos. Você tomar alguns remédios usados, alguns antibióticos, alguns diuréticos, ou mesmo esses remédios usados para quimioterapia, eles podem afetar as células do ouvido e você perder a audição após você nascer com o ouvido bom. Então é importante que os quadros infecciosos, os quadros virais sejam tratados no início, que a gente ainda pode tentar recuperar a parte auditiva, né? Com cirurgias, com tratamentos. A gente tem pergunta do nosso WhatsApp, vamos dar uma olhadinha o que as pessoas estão perguntando para o doutor aqui. Tem muito assunto, hein, doutor? Tem. O ouvido Aparecida Ramos. Boa tarde, Santa Receita. Meu neto de 12 anos precisa fazer limpeza no ouvido a cada 6 meses. Tem algum problema? E aí, doutor? Aparecida, seu neto é um sortudo, viu? Porque a cera que a gente produz no ouvido não é uma sujeira, é uma proteção. Quanto mais você tiver, melhor, porque as crianças que têm cera no ouvido dificilmente vão ter infecções, vão ter otites externas, principalmente do verão, quando a gente vai nadar em piscina, praia, rio, cachoeira, essas coisas. Então, quem tem cera, a cera é uma proteção. O excesso de cera é um excesso de saúde, então a Aparecida fique feliz com o seu neto, porque fazer uma limpezinha do ouvido não há problema nenhum. O problema que eu gostaria de deixar é o uso do cotonete. Eu ia falar dele agora, que a gente tem essa mania da limpeza e coloca o cotonete até no fundo, errado. Então, o que acontece é assim, o ouvido é como se fosse uma lata que tem um tapado no fundo, é o tímpano, e aqui é aberto, aqui fora. A cera ela é produzida no final do ouvido e ela vem caminhando e ela sai sozinha. Então, se a gente colocar o cotonete, a gente vai empurrar a cera para o fundo e vai chegar num ponto que ela vai ficar tão pesada que a própria camada de pele que empurra a cera não consegue mais empurrar, porque ficou muito pesada, aí entope. Então, o não usar cotonete é o grande segredo. É que nós da Associação Médica Brasileira, da Sociedade Brasil Otorrino, nós não temos a mesma capacidade financeira de fazer propaganda disso, enquanto os fabricantes de cotonetes têm. Então, mas aqui a gente aproveita esse espaço para avisar que não usem cotonete. E aí a gente precisa limpar ou não? Como Eu acho que vale a pena limpar quando você acabar o banho com um lencinho de papel. A toalha geralmente a esposa vai ficar brava porque suja. Então, o lencinho de papel ou mesmo até o papel higiênico, hoje em dia são tão macios. Então você acabou de tomar banho, enxugou o cabelo, você pega, põe assim no dedo o lencinho de papel ou o papel higiênico e você limpa a concha. E uma dica é não molhar, não deixar entrar shampoo, não fique virando a cabeça para o chuveiro, né,
lavar aqui dentro. Aqui dentro é um lugar que não gosta muito de sabão, é o gato do corpo, né? Não gosta muito de água. Então, se você puder evitar de molhar, somente com saponáceos, com adstringentes, seria o ideal. Seria a pele do ouvido. Na verdade, a cera é uma mudança da glândula de suor da pele que dentro do ouvido se transformou em glândula ceruminosa. É uma metaplasia que a gente chama. Então o ouvido não sua, ninguém sua pelo ouvido, porque a glândula que seria de suor foi transformada numa glândula de cera. Então a gente não deve molhar porque atrapalha o funcionamento do ouvido. Muito bom. A gente tem mais uma perguntinha, doutor. Tá bom. Vamos lá. É da Audrey. Boa tarde, Abiane e doutor. A perda de audição devido à idade tem cura? Na verdade, não, viu, Audrey? O nosso corpo, infelizmente, ele vai sofrendo um processo de envelhecimento. E a perda das células sensoriais que captam o som, elas vão diminuindo a sua capacidade e vão mesmo desaparecendo. E principalmente os agudos. Então, a nossa audição, a gente tem os graves, os médios e os agudos. Mas os graves a gente escuta e os agudos a gente entende. Os agudos são as células mais sensíveis, elas começam a perder. Então é muito comum, até programas aí de humor, a gente vê a pessoa fala, entende outra coisa. Sim. Não é que não escutou, ela não compreende, a gente chama isso de discriminação vocal. Então o que nós temos para ajudar, às vezes a célula ela vai perdendo a função, mas ainda está apta a receber estímulo. Então a gente usa aparelho auditivo para estimular. Eu até trouxe alguns aqui para vocês verem como é que funciona. Mas esses aparelhos são ótimos, porque eles trazem a pessoa, principalmente de mais idade, dentro do convívio familiar. Porque a pessoa com surdez, ela se afasta das festas, não quer ir em lugar nenhum, fica com vergonha de falar, com vergonha. Até às vezes, né? Porque daí eu não vou ouvir direito o que a pessoa vai me dizer. Não, na verdade, a pessoa fala com ela não entendeu, ela pergunta uma vez, o que você falou? Aí você fala de novo, ela não entendeu de novo, aí ela para de perguntar e para não passar esse constrangimento, ela vai se tornando uma pessoa dentro de um isolamento social, o que é ruim para a pessoa de idosa que quer conviver com a família, né? Então, o aparelho auditivo soluciona esse problema. Isso eu trouxe pra gente, são modelos? Trouxe, que você está com ponto, eu ia até testar pôr em você. Isso aqui eu não tenho. Então, aqui, eu queria só mostrar para vocês que hoje em dia esse aparelho é desse tamanho, mas eu vou pôr em mim mesmo. Tá. Aqui tem hoje em dia ele é totalmente... Ele é pequenininho. Não, eu até vou pôr aqui. Então, para vocês verem... Discretinho. Tá ligado. Dá para vocês verem. Quer dizer, fica realmente... Vira pra gente. Pode virar e ficar um pouquinho assim, falando doutor. Alto. Ficou alto? Quer que eu vire novamente aqui? Eu trouxe ligado, que é mais para você ter uma ideia, mas depois eu mostro para você. Então, esse aparelho, ele tem uma característica de... Você atende pelo celular. Se o celular toca, você liga, você escuta o celular dentro do aparelho. Se você... E esse último aparelho agora que eu estou trazendo para você, ele tem uma característica interessante que ele está desenhado para usar para as pessoas que usam máscara. Esse aparelho é o último que veio, ele é americano. Então, as pessoas que estão usando máscara, ele pega a frequência que você está falando agora com a máscara, que é o anteparo, amplifica aquela frequência do som, então ajuda muito nesse período de novo normal, né? Novo normal, que legal. Então, além de você escutar televisão, você não precisa pôr televisão alta, o aparelho você faz com Bluetooth, você escuta a televisão, aparelho de som. E aí não precisa ficar deixando aquele monte de coisa ligado alto em casa. Então, essa tecnologia embutida nesse aparelho é quase um computador, né? Tem CPU, então é uma coisa muito interessante e tem várias regulagens. Então, a pessoa que tem uma perda em agudas, a gente aumenta só agudos. Se a gente aumentar tudo, ele não aguenta usar o aparelho. Então, é muito comum a gente perceber pessoas que usam o aparelho, às vezes é na família da gente mesmo. Sim. Não me adapto e compra um aparelho e deixa dentro de uma gaveta.
Então é muito isso. importante, não é comprar o aparelho. É saber usar. Não, é saber calibrar. Então a gente tem um pouco de preocupação das pessoas que compram os aparelhos sem uma orientação médica. É um aparelho relativamente caro devido à tecnologia, né? Um aparelho que varia aí de 4 a 6, 8 mil, tem até de 12, 14, 15 mil reais. Mas os básicos estão em torno aí de 5, 6 mil reais. Lógico que tem forma de parcelamento, etc. Mas tem hoje que em saber dia a funcionalidade, né? O calibrar o calibrar o aparelho. Isso a fonoaudióloga que trabalha nas clínicas de otorrino, nas clínicas que fazem a parte audiológica, né? Eles são muito treinados. Auxiliar. Vamos lá para a próxima pergunta, doutor. É da Fátima. Boa tarde, tenho 53 anos e há 10 anos atrás tive uma virose que afetou meus ouvidos. Fiquei surda dos 2 ouvidos. A audição voltou, porém com a perda nos 2 ouvidos. Já fui em mais de um otorrino, porém todos dizem que é irreversível. Pode isso, doutor? Fiquei muito triste, pois eu tinha uma audição excelente. Foi o que nós comentamos, né? Que as viroses podem afetar aquelas células que são sensoriais, que recebem o som, e nós temos 3 tipos, assim, no caso dela, né? Nós temos as células que morreram, não tem recuperação. Temos as células que não foram afetadas e que essas estão funcionando. E temos as que estão doentes, que a gente não sabe se morre ou se volta a ficar boa. Então o que a gente faz é um tratamento com medicamentos, vasodilatadores, vitaminas, alguma coisa para tentar pegar essa célula que está doentinha e recuperar um pouquinho. Mas o que foi perdido, muitas vezes, a gente recupera com o aparelho, sabe? Então é para não ficar tristinho. É igual a gente ficar com os olhos não enxergando bem depois de uma certa idade, né? A gente não enxerga, a gente põe um óculos. Põe um óculos. E eu não sei porque existe uma certa... O aparelho que é tão escondidinho, né? A gente não enxerga, existe mais resistência a ser usado do que o óculos, que é um negócio que fica no rosto da gente. Exatamente. Então é importante que as pessoas percam o preconceito do uso do aparelho auditivo, porque traz um benefício extraordinário. Eu sei como é sentir que... Porque nascer surdo é uma coisa e você ficar surdo é outra. É outra. Então, qualquer ganho que você tem com quem nasce surdo é um espetáculo. Agora, você perde, você fica com a memória do período que você tinha uma audição boa. Mas o aparelho recupera não idêntico, mas muito próximo de uma audição bem saudável, uma audição bem agradável. O importante é que... esqueci o nome dela, mas... que ela procure um otorrino para fazer essa adaptação da prótese. Não é simplesmente colocar um aparelho. Então, o aparelho tem que ser colocado com uma pessoa que vai toda semana, 2, 3 vezes, vai arrumando, regulando, até que fique um som agradável. Muito bom. Mais perguntas. Da Roseli. Boa tarde, Abi. O que fazer quando o ouvido faz barulho, como se estivesse caindo água dentro, né? Mogi das Cruzes, São Paulo. Aí nós temos 2 possibilidades. Como o ouvido ele tem 3 partes, né? O ouvido externo, que é o que a gente consegue enxergar por aqui, que vai até o tímpano. O ouvido médio é uma caixinha que tem aqui dentro. Quando a gente desce serra ou anda de avião, a gente assopra, né? Faz plaque no ouvido. Exato. E tem o ouvido interno, que é onde tem essa aguinha, tem aqui essas células. Então esse barulhinho de água, em geral, pode ser do ouvido médio, porque esse canal que liga o ouvido com o nariz, às vezes não funciona bem, principalmente em pessoas que têm rinite alérgica, ou uma rinite vasomotora, ou uma rinite qualquer, mais uns alérgicos. Então esse canalzinho, ele serve para 2 coisas. Levar o ar que a gente respira para dentro do ouvido, que essa região do ouvido é arejada, e ela também produz uma secreção que sai pelo mesmo canal. Então é uma via de mão dupla, entra ar e desce secreção. Se porventura esse canal fechar, porque ele faz parte do nariz e o nariz estiver com rinite, nem o ar entra, nem o catarrinho desce. Então fica uma sensação de barulho de água no ouvido. E é verdade mesmo, eu tenho rinite e quando ela está bem atacada, a gente fica, nossa, eu estou toda entupida. Sim, é a sensação né? de tapado, que é assoprar e não consegue, é isso mesmo. Muito bom, tem mais pergunta, vamos lá. Bem. É do Edmilson. Boa tarde, Dr. Rômulo. Há uns 8 meses eu venho sofrendo do ouvido esquerdo. Eu não ouço nele praticamente nada. Tem saído muita cera numa espessura grossa e marrom. Eu fazendo uma limpeza no otorrino, será que volto a escutar nele? Olha, Edmilson, se for a cera, com certeza. É uma das das consultas que a gente faz que mais nos dá satisfação. A pessoa chega, doutor, estou com o ouvido completamente entupido. Você faz uma lavagem, nossa, eles ficam numa felicidade, fica o paciente e nós todos felizes, entendeu?
Então, aconselho você, Edmilson, a procurar um otorrino próximo, e uma lavagem de ouvido não dói nada, é um jatinho de água com água morna, mas faça no otorrino. Sim. O que nós temos visto muito frequentemente, causando muitas lesões, são as pessoas que fazem lavagens em pessoas não habilitadas. Às vezes não é um médico especialista, ou às vezes não é pessoa que não é nem médica, entendeu? Em farmácias, em vizinhos, etc. Então, faça sempre uma consulta com fone de ouvido com o especialista próximo. Se for a cera de ouvido, você vai ficar muito feliz com o resultado. Porque vai ser simples, né, doutor? Simples, é ótimo. Doutor, muito obrigada por hoje. Obrigado, Volte Adil. sempre para a nossa casa, viu? Será um prazer. Gostamos muito. A gente tem mais perguntas ainda, a gente vai guardar essas perguntas para uma próxima, tá bom, doutor? Ótimo. Já vou aproveitar e passar seus contatos, que é o 12-3125-4837 ou o 3225-4152. Seja muito bem-vindo sempre, doutor. Muito obrigada, viu?